Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, vamos para mais uma grande aula, uma aula muito interessante, uma aula muito importante de legislação de trânsito, um assunto específico, a Resolução 04 de 1998, essa aqui foi uma das primeiras resoluções editadas pelo CONTRAN, após a vigência do novo Código de Trânsito, né? Essa resolução fala de uma situação bem específica, que é a licença para trânsito de veículo, né? Professor, o que é essa licença para trânsito de veículo? É uma autorização especial. Gente, vamos interpretar o nome dessa licença, ó, licença para trânsito de veículos, né? Por exemplo, aqui você tem que entender com profundidade, né? Vem comigo, olha só. Você tem um carro, tá? Seu carro registrado, licenciado no seu nome, tudo certinho, com todos os equipamentos de segurança. Você sai da sua residência, vai até o seu local de trabalho. Houve o quê? Um trânsito de pessoa, você, né? Então, o que aconteceu? O veículo foi utilizado para te transportar. Normalmente, os veículos são utilizados para transportar cargas ou pessoas. Aqui é diferente, ó. Licença para trânsito de veículo, né? Ou seja, é o veículo que vai ser transportado, não pessoas e não cargas, né? Professor, quando que ocorre isso? A gente vai falar em detalhes essa resolução. Isso aqui ocorre, por exemplo, a montadora, ela encaminha aí 30 viaturas, aí, 30 carros aí, para venda consignada lá na concessionária. Então, vai ser um trânsito de quê? De veículos, é essa situação. Professor, por que isso? Né? Porque essa resolução, vamos já para a ementa dela, ela visa, ela vai regulamentar, ela vem o quê? Ela vem aí sanar as dúvidas e essa situação que está na ementa. Ó, dispõe sobre o trânsito de veículos, já falei trânsito de veículos, não o veículo transportando pessoas e cargas, que é o normal, aqui é trânsito de veículos novos, nacionais ou importados, antes do registro e do licenciamento. Olha só, dispõe sobre o trânsito de veículos novos, é o que eu falei para vocês agora. Então, a concessionária vai receber, é um dos exemplos, é um dos casos que nós iremos detalhar nesta aula, vai receber esse veículo, e esse veículo ainda não está registrado e ainda não foi licenciado, tá? Ah, professor, o que acontece? Acontece o seguinte, né? Se ele transitar esse veículo sem registro e sem licenciamento, ele vai cair numa infração de trânsito, lá no 230, inciso 5, ele vai ter uma penalidade gravíssima aí. Outra situação, e de veículos usados, incompletos, nacionais ou importados, antes da transferência, né? Incompletos, né? Como assim, professor? Tem um carro, né, um veículo, e ele vai ser transformado em uma ambulância, por exemplo, vai ser transformado em um carro forte, né? Ou seja, esse veículo aqui também ele tem que ser licenciado, ele tem que ser aí, tem que ser feita a transferência dele completa para poder transitar. Bacana? Então a gente vai falar antes do registro e antes do licenciamento. Ah, professor, e aí? Eu quero saber mais sobre esse registro e mais sobre o licenciamento, né? Você quer saber mais sobre isso, né? A gente tem aula específica, por exemplo, o registro está previsto lá no Código de Trânsito Brasileiro, lá no seu artigo 120, né? E o licenciamento, lá no Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 130, o professor tem cada uma aula magnífica sobre isso, né? E essa aula a gente vai acabar reforçando muitos dos conceitos aqui, principalmente de registro depois de licenciamento, né? Vamos lá. Professor, os considerandos. Os considerandos significa o quê? São os motivos que teve o legislador, no caso aqui o CONTRAN, para a edição dessa resolução. Considerando que o veículo novo terá que ser registrado e licenciado no município de domicílio ou residência do adquirente. Isso aqui está lá no Código de Trânsito, né? Professor, o que está dizendo aqui? O Código de Trânsito é bastante claro. Qual é o local do registro e do licenciamento do veículo, né? Só lembrando a vocês que registro é uma coisa, é esse papelzinho aqui, e o licenciamento é este outro aqui, né? Depois a gente vai falar para vocês aí, o registro é uma coisa, licenciamento é outra. A gente vai falar
um pouco mais sobre isso, né? No Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem taxativo, ele é claro e fala o seguinte: o registro e licenciamento deve se ocorrer, isso já foi questão de prova, inclusive do CESP, né? Na onde? No local de domicílio ou residência do adquirente do veículo, né? Bacana. Segunda consideração, né? Considerando que o concessionário ou vendedor autorizado pela indústria fabricante do veículo poderá ser o primeiro adquirente, né? Ou seja, vai sair da fábrica e vai até a concessionária, então vai facilitar essa tramitação. E finalmente aqui, considerando a conveniência de ordem econômica para o adquirente nos deslocamentos do veículo, né? Você já pensou, gente, é uma indústria, né? É uma indústria que tem vários representantes, né? Essa indústria é montadora, de um pátio para o outro, né? Ela vai deslocar, por exemplo, de um pátio para o outro, ele vai atravessar uma rua ali, 2 quilômetros entre uma unidade e outra da própria fábrica. O que acontece? Se você transitar nesses 2 quilômetros ali, o que vai acontecer? Você está transitando sem registro, sem licenciamento, você vai cair no 230. Ou seja, então esta resolução, ela vem preencher essas lacunas e vem isentar as pessoas dessa multa de transitar as hipóteses, né? Para que isso? Para evitar o 230. Conduzir o veículo que não esteja registrado, tá certo? E devidamente licenciado. Qual que é a punição? Infração gravíssima, né? Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, penalidade, multa e apreensão do veículo. Medida administrativa, remoção do veículo, né? Aí eu tenho que fazer um comentário, a gente vai assistir a nossa próxima aula. A próxima aula vai ser a respeito de equipamentos de segurança, é a resolução 014 do CONTRAN. Se você não estiver portando um equipamento obrigatório no carro, por que equipamento obrigatório? Para a sua própria segurança de terceiros, não é isso? Você tem uma infração grave, né? Olha aqui, então, conduzir o veículo sem estar registrado e devidamente licenciado, você tem uma multa aí, uma infração gravíssima, né? Eu fico pensando, mas qual que é isso, né, gente, né? Será que aqui é para fins arrecadatórios? Porque você pode ter certeza. Se você for emitir qualquer um papel desse aqui, você vai estar pagando, você está sujeito aí, você vai pagar as taxas do Detran, né? Deixa eu me organizar, que minha mesinha aqui ela é bastante pequena, né? E a gente tem que estar se organizando. Tudo bem? Então, para evitar isso. Então, vamos comigo, né? Artigo 1º, permitir. Olha, permitir que o transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro de licenciamento, adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas, os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem autorização especial segundo o modelo constante no anexo 1. E aí, professor? E aí? Isso aqui é um tipo de texto que a gente tem que ler várias vezes para interpretar. Vem comigo, aqui diz várias coisas. Primeira coisa que diz, permitir o transporte de cargas. Tá? Vou marcar esse cargas aqui, tá? E vou colocar aqui uma interrogação. E pessoas em veículos. Ó. Aliás, vou colocar certinho aqui, tá? Vamos colocar certinho para você ter um entendimento. Ó. O transporte de cargas, né? O transporte de cargas. É uma situação, tá aqui. E pessoas em veículos novos, tá? Antes do registro e licenciamento, ponto. Aí eu pergunto, o que significa esse transporte de cargas? Um exemplo clássico que eu tenho certeza que todos vocês já viram nas estradas, nas cidades, né? É aquelas famosas cegonhas, né? Então, aquele caminhão está transportando cargas. Qual que são esses cargos? Veículos novos, né? Olha aí, né? Veículos, né? Cargas, né? E pessoas em veículos, né? Como assim, professora? Pessoas em veículos. Por exemplo, a concessionária comprou um caminhão que ela vai revender, vai comprar um carro, ela manda um funcionário, tá? Lá na fábrica, por exemplo, ele vai embarcar na viatura, no automóvel, no veículo, e vai vir rodando. Então, o que é? Ó, pessoas em veículos novos. Então, é o seguinte, permite, né, o transporte de veículos e as pessoas nessa situação, né? Então, isso que diz a primeira parte do artigo 1º, tá? Claro, ambos os casos, esses veículos estarão sem portar o registro e sem portar o licenciamento.
Então, ele não vai ter o registro e ele não tem o licenciamento, em ambos os casos. Ou seja, aqui já é uma regra de exceção que você vai fugir do quê? Você vai fugir do artigo 230, parágrafo inciso 5º. Bacana. Explicada essa primeira parte, que são 2 casos separados aqui, eu tenho que explicar isso para vocês, porque os demais artigos eu vou ter que retomar o artigo 1º. Então, é importante que você tenha pleno entendimento do legislador. Adquiridos por pessoas físicas e jurídicas, por entidades públicas e privadas, e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a autorização especial, segundo o modelo constante no anexo 1. Então, o artigo 1º, ele fala o seguinte, ó, você pode transportar sem registro, sem registro e sem licenciamento, desde que você porte um documento que é essa aqui, licença para trânsito de veículo. É exatamente o nome da aula que eu coloquei lá, ó, licença para trânsito de veículo. Você vai transportar o quê? O veículo, né? O veículo novo. Tá? O veículo novo é o caso aí da aula que eu intitulei. Professor, quais são os dados que vão constar nessa licença, né? O prazo de validade, né? 15 dias, aí tem a seção de 30 dias que a gente vai falar para vocês. Marca, modelo, espécie, cor, tá? Chassi, destino, origem, né? Transportador, ó, quem que vai ser o transportador? Vai ser pessoa física ou vai ser uma empresa especializada? Então, ele vai ter que portar o quê? Essa licença para trânsito de veículo, ele vai ter que portar para transportar aí para transportar o veículo. Aqui o veículo é como se fosse uma mercadoria, né? Bacana, vem comigo aqui, né? A permissão estende-se aos veículos inacabados, chassis, do pátio do fabricante ou da concessionária até o local da indústria encarroçadora, né? O que acontece é o seguinte, acontece muito que às vezes ele compra um chassi, né? Compra um carro, esse carro ele vai ser o quê? Ele vai ser transformado em outro carro, né? Uma ambulância, uma ambulância, por exemplo, ele pode ser também um carro forte, tá certo? Um carro de polícia, um camburão, assim por diante. Então, existe uma transformação. Então, o que acontece aqui? Esses carros também são obrigados a ter o quê? Ter o registro e ter o licenciamento. Então, o parágrafo 1º, ele estendeu essa permissão para esse tipo de situação, né? Vem comigo, parágrafo 2º, né? O que acontece? Olha só. Parágrafo 1º, autorização especial segundo o modelo constante no anexo 1. Então, essa autorização especial nada mais é do que a licença para trânsito de veículo, essa aqui. O que ele está falando aqui no parágrafo 2º? Essa licença, que é a autorização especial, válida apenas para o deslocamento para o município de destino. Olha, boa questão de prova, né? Deslocamento para o município de destino. Então, você tem que sair lá da fábrica, por exemplo, da montadora e até o destino correspondente. Será expedida para o veículo que portar os equipamentos obrigatórios previstos pelo CONTRAN, adequado ao tipo do veículo, ou seja, essa licença, né, não está desobrigando o carro a ter, claro, seus equipamentos obrigatórios, né? Equipamentos obrigatórios, aula muito importante, vocês têm a obrigação de saber assistir essa resolução, mesmo que no seu concurso não conste lá, a resolução 014, eu acho muito importante você ler essa resolução, porque ela vai aumentar um pouco a sua percepção. Previsto pelo CONTRAN, ok, né? Com base na nota fiscal de compra e venda, com validade de 15 dias, transcorridos da data da emissão, prorrogável por motivo de força maior. Então, essa autorização especial, ela tem 15 dias, ok, desse trajeto, desse carreto, prorrogáveis por mais 15 dias, né? Essa aqui é uma situação. Chama atenção que a gente vai falar de data, de prazo também no artigo 4º da lei, dessa resolução muito importante. Bacana? Então, está aqui no parágrafo 2º, colocou... Qual que é o trabalho do parágrafo 2º? O parágrafo 2º falou, olha, tudo bem, você vai ter a autorização, mas é para o destino, você não pode aproveitar e pegar carona para os outros destinos. Segunda coisa, segundo elemento importante, ó, portar equipamentos obrigatórios. Por quê? Porque ele pode vir rodando com o veículo. Claro que tem que ter os equipamentos obrigatórios. E o prazo de validade, 15 dias, né,
podendo ser prorrogado por mais 15 dias, só que essa prorrogação, o legislador foi bem claro, ela não é automática, é período por motivo de força maior. Bacana, né? Parágrafo 3º, vem comigo. A autorização especial será impressa em 3 vias, das quais a primeira e a segunda serão colocadas respectivamente no vidro dianteiro, para-brisa, e no vidro traseiro, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora, né? Aí eu chamo a atenção para vocês, se vocês virem uma cegonha, né? Vocês podem observarem, né? Eu estava preparando essa aula, graças a Deus eu passei perto de uma concessionária, eu vi uma cegonha, eu reparei lá no para-brisa, né, no vidro da... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, estou aqui para convidar vocês a conhecerem a nossa super proposta pedagógica para o concurso da PRF 2018-2019. Aqui na La Concurso você pode ter certeza que é o melhor custo-benefício do mercado para esse concurso. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00 você vai ter um curso completaço, super atualizado, ponto a ponto do edital. Professor, quanto que é mesmo? 10 parcelas de R$ 25,00 e digo para vocês, a qualidade das nossas videoaulas é do professor que você acabou de assistir. Nós não temos professores medianos, nós temos professores sempre top de linha, professores bastante experientes, que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Bacana? Então, convido vocês aí a estudar aqui na La Concursos. Quer se matricular? Clique aqui embaixo, tem um link para você fazer sua matrícula, que é algum esclarecimento. Nós temos aqui também um link, você vai falar no WhatsApp da nossa empresa lá, com uma das meninas do nosso atendimento. Bacana, meus amigos? Espero vocês aqui na La Concurso. Ah, detalhe, de segunda a sábado, todos os dias, às 9 horas, nós temos aí uma live de um assunto importante sobre a PRF. Tudo bem, pessoal? Espero vocês. Um forte abraço. Fui. Tchau.